Olá, irmãos e irmãs! Estamos começando mais um ID, o programa que traz para a sua vida e seu dia a dia o Evangelho. O Evangelho será proclamado pela Júlia Dalla Vecchia, da paróquia Santa Teresa. Ela faz parte do Ministério da Música e da Catequese. O Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 11 ao 32. Olá, Júlia, tudo bem? Olá, Geni, olá a todos, é um prazer estar aqui hoje, muito obrigada pelo convite. O Evangelho a ser proclamado hoje, de Lucas 15, versículos 11 ao 32. Mas antes vamos ouvir a oração do Padre Ladislau e já voltamos. Meu irmão, reza comigo ao Senhor. Senhor Jesus, tu neste momento estás me visitando com misericórdia. Os teus olhares penetrando em minha vida, a tua mão me tocando. E estás me perguntando, aonde vais? Aonde vais? Sim, Jesus, eu sei que o teu coração é cheio de amor e compaixão. Tu não viestes para me julgar. A tua palavra é suave de amor e perdão. Vem e segue-me. Ouve as minhas palavras. Eu sou o caminho, verdade e a vida. Jesus, fica sempre comigo. Eu quero andar contigo. Tu és o meu. Eu sou teu para sempre. Amém. Amém. Após esta oração do Padre Ladislau, inspiradora oração, de belíssimas palavras, vamos retomar a nossa evangelização. Então nós vamos meditar hoje o Evangelho de Lucas 15, versículos 11 ao 32. E Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha esbanjado tudo o que possuía, chegou uma grande fome àquela região e começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para o seu sítio cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um de teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e foi tomado de compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou e o cobriu de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho. Colocai-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o, para comermos e festejarmos, pois este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um de seus criados e perguntou o que estava acontecendo. Ele respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou um novilho gordo, porque recuperou seu filho são e salvo. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos.
Jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com as prostitutas, matas para ele o novilho gordo. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, Geni, esse evangelho ele é um evangelho muito conhecido, né? As pessoas Sim. sempre escutam esse evangelho na missa, em grupos de oração. E o primeiro impacto que a gente tem é de achar uma história muito bonita, né? Uma história bela, de se encher também de misericórdia naquele filho que volta. Sim. E até criticar o irmão que fica ali com raiva da volta do irmão. Mas eu percebo que essa história a gente só acha ela bonita quando a gente vê ela nesse contexto de igreja, de oração. Quando nós escutamos uma história parecida no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nós agimos normalmente como aquele filho mais velho, né? É verdade. É. Então a gente tende a estar dos dois lados na nossa vida, né? Isso é muito, muito claro, assim. Então a primeira reflexão que eu queria, né, deixar aqui é de que lado, em que momento da nossa vida nós estamos hoje? Nós somos aquele filho mais afastado ou nós somos aquele filho obediente e próximo ao pai? Eu acho que todos nós, né, e as pessoas também que estão nos assistindo, já passaram por algum momento, né, e estavam aí dos dois lados da história. Isso. Né? Então, essa é a primeira reflexão. Nós sempre escutamos histórias muito parecidas, né, com o cotidiano, e Jesus, né, genial, sempre trouxe parábolas justamente para que nós pudéssemos nos colocar no lugar dos personagens daquela história e poder entender um pouquinho de como eles estavam vivendo e a partir daí, né, conseguir entender um pouco do que a palavra de Deus quer para nós. E para a nossa reflexão, né? Para a nossa reflexão. Então, Jesus sabia que não ia entrar na cabeça das pessoas simplesmente dizer que um filho sai, gasta tudo que o pai tem e volta e é acolhido. Isso não entra, né, na cabeça das pessoas, na nossa lógica humana. Então, Jesus traz essa história e nós aprendemos ao longo da vida a achar essa história linda. Mas não aprendemos muitas vezes a viver ela dessa forma quando ela acontece na nossa vida, no nosso cotidiano. Então, o primeiro passo para essa reflexão hoje, além da gente entender da misericórdia de Deus, que são aquelas primeiras coisas que vêm na nossa cabeça, é entender de que lado eu estou. E aí algumas pessoas podem pensar, não, eu não estou de nenhum lado, né? Eu não julgo ninguém, eu sou... Então, a gente sabe que dentro desse contexto aí, às vezes não dentro da igreja, mas dentro da nossa casa, um familiar, um vizinho, a gente sabe que o nosso primeiro impacto é, muitas vezes, ser como aquele irmão mais velho. Sim. Ou não ter, talvez, a humildade daquele filho mais novo de retornar à sua casa. Porque alguma posição a gente assume, né? De Alguma qualquer posição forma, né? a gente assume. E eu acho que Jesus, ali naquele momento, ele colocou dois filhos com duas personalidades justamente para representar nós, os discípulos, né? Em que algum momento da balança ali nós estamos pesando mais para um lado do que para o outro. E aí, então, esse é o primeiro passo, né, da nossa reflexão de hoje. Né? Será que nós só conseguimos olhar o Evangelho com os olhos espirituais no momento que nós estamos aqui lendo? Ou será que se eu escutasse uma história parecida com essa lá fora, eu estaria também olhando com esse olhar espiritual? Porque, na verdade, nós deveríamos olhar com um olhar espiritual em todos os momentos. Sempre, né, Júlia? Sempre. Sempre. Então, essa relação, né, eu com Deus, estou mais próximo ou estou mais distante? E a segunda, né, reflexão que eu quero deixar agora para a gente ir pensando é em como eu estou em relação ao meu irmão. Né? Primeiro, em como eu estou com Deus, estou mais próximo, estou mais distante. E agora, em relação ao meu irmão. Eu estou acolhendo, eu estou, né, com receio de chegar do meu irmão, em que lado eu estou? Porque provavelmente aquele filho ponderou muito,
né, antes de chegar até ali, já nem queria ser chamado de filho, né? Muitas vezes as pessoas se afastam e depois chegam com aquela humildade, com aquela coisa assim, não, eu não mereço mais nem ser teu amigo, nem ser teu filho. Ou a gente está com aquela soberba, aquela coisa de que eu estive sempre aqui, eu sempre fiz tudo certo, eu mereço mais. Essas são as duas grandes reflexões que a gente vai meditar um pouquinho hoje, né? Olhar um pouco mais com a lógica de Deus, com os olhos de Deus, que é um amor que nós não entendemos, que é um amor que para nós não faz, às vezes não faz nem sentido, porque é tão incondicional que os nossos olhos humanos, nosso coração humano, às vezes não consegue decifrar. Então essa parábola, ela traz várias reflexões e cada vez que a gente lê essa parábola, a gente consegue falar um pouquinho de alguma coisa que lá atrás a gente não pensou. E aí, refletindo, né, agora aqui, nesses últimos dias, me preparando para hoje, eu percebi que tem muitas coisas que a gente pode, né, ainda refletir sobre ela. Uma das coisas que mais me chama a atenção nessa parábola, além da questão dos irmãos, que a gente vai falar bastante, é como esse amor de Deus, ele é ousado, ele é incondicional, porque ali nós estamos vendo um pai humano, mas na verdade Cristo está falando de um pai, né, do nosso pai Deus, né, Deus Sim. Pai. E ele não tem ele vai sempre se alegrar com a nossa chegada, independente do quanto nós passamos longe, Sim. porque ele sabe que nos deu essa liberdade de estar ou não ao lado dele. E aqueles que estão, ele se alegra, né? Aqueles que estão vivendo, daqui a pouco estão bem próximos e tudo mais, mas aqueles que se afastam, ele nunca esquece. Então, esse é o princípio, né, dessa parábola, com certeza, a mensagem principal dela. Sim. Mas a gente consegue sim, né, ir um pouquinho mais além e pensar um pouquinho mais profundamente sobre ela. É verdade, né? O poder de Deus, né? O poder de Jesus na nossa vida, não é? Usando-nos inteligentemente em todas essas parábolas, não? E vamos continuar a nossa reflexão. Nós vamos a um pequeno intervalo e já voltamos. A você que está chegando agora, estamos retornando com o programa ID, um programa da Fundação Fraternidade em parceria com a Canção Nova. Estamos hoje com a Júlia Della Vecchia, falando sobre o Evangelho de Lucas 15, versículos 11 ao 32. Então, Júlia, o que mais você teria a nos dizer sobre este Evangelho? Primeiro que o porquê, né, escolher esse Evangelho. Eu trabalho com a catequese, então volta e meia a gente traz esse Evangelho muito para falar com as famílias, né, dos catequizandos. É um Evangelho que cabe muito bem, né, para falar da relação familiar, mas principalmente porque essa reflexão de viver os dois lados, eu pude viver, né, um pouco dessa parábola na minha vida, no meu testemunho de conversão mesmo. Era exatamente isso que eu ia te perguntar. O que te levou, né, a testemunhar, na verdade, o que você vai começar agora, né, você tá fazendo? Então, né, sou ali da Paróquia Santa Teresa, comecei ali no grupo de jovens, já vinha, né, de uma infância na igreja, né, e aí, de repente, né, grupo de jovens, bem ativa na igreja, tive alguns problemas e acabei me afastando da igreja. Sim. Afastando daquela vida mais ativa, né, de participar de pastorais, e aí começava a ir só na missa, de vez em quando, e comecei até a não ir mais. Fiquei realmente afastada da igreja. E para uma pessoa que vive isso diariamente, quando se afasta, é mais difícil voltar, porque a gente fica com medo do julgamento das pessoas, a gente acha assim, não, se eu voltar vai ser para assistir a missa lá no cantinho, nem comungar, Exato. né? E eu voltei para a mesma paróquia, porque a gente acaba criando vínculos nas paróquias, né? Sim, Vive uma vida ali quase uma família, é uma família, né? É uma família, é. E naquele momento que eu voltei totalmente despretensiosa, pensando assim, agora eu vou voltar
e vou começar a acompanhar as missas, se precisarem de alguma coisa eu vou estar ali. E surpreendentemente, quando eu voltei, parecia que eu nunca tinha ido embora, né? Eu voltei, eu assumi catequese, eu comecei a ajudar em várias coisas, cheguei até o Ministério de Música, que é algo que eu nunca tinha pensado em participar dentro da igreja, né? Então, do nada, né, eu cheguei e não fiquei ali no canto, né? As pessoas me acolheram muito bem, como se eu nunca tivesse saído, né? Tinham pessoas novas, conheci pessoas novas, e foi assim um processo em que esse evangelho caiu como uma luva, digamos assim, né? Sim. Porque ele é tão atual, né? Ele acontece todos os dias. E essa é a genialidade do evangelho, né? Trazer essas parábolas, trazer ensinamentos que nos servem em todos os momentos da nossa vida. Então eu falei isso, inclusive, numa reunião de CPP, né? Que eu me sentia como um filho pródigo, que tinha Sim. voltado e tinha ganhado ali as melhores vestes, né? E estava ali já à frente, e como se eu nunca tivesse ido embora. Então me senti como aquele filho que voltou, né? E pensou assim, não vou ter tudo isso de novo, né? Agora vou ser um empregado, né? E voltou e foi tão bem acolhido, né? E aí me fez pensar muito sobre como eu devo acolher as pessoas que chegam, né? Não só na paróquia, aqui eu estou dando exemplo da paróquia, mas poderia ser na família, poderia ser num ciclo de amigos, No trabalho. né? No trabalho, né? Quantas pessoas que chegam às vezes num trabalho novo e não se sentem acolhidos. E eu sempre digo, onde tem um cristão, tem que ter uma acolhida, né? Exato. Tu pode estar lidando com pessoas de diversas religiões, de diversas crenças, mas se tu é cristão, as pessoas têm que saber que tu é cristão. As pessoas têm que olhar em ti algo diferente, Exato. né? Então, o cristão, ele tem que acolher. E ele não pode achar bonito só aqui na Bíblia, né? Só ali na oração. Ele tem que levar isso para a vida dele. Praticar. Eu sempre penso assim, né? Às vezes eu tô em casa, a gente não tá, às vezes, com tanta disposição de ir na missa. E aí eu lembro de uma coisa que o padre uma vez falou, né? Que ele disse que Deus já vai se alegrando ali desde que tu tá te arrumando para ir para a igreja. Desde que tu tá planejando ir para a igreja, Deus já tá te esperando. Então, claro que vão ter julgamentos, vão ter filhos mais velhos lá, mas eu acho que a gente nunca pode perder, né, essa referência da casa do Pai, né? E jamais. quando a gente tá na igreja, a gente tá na casa do Pai. Claro, às vezes tu te identifica mais com uma paróquia, com outra, enfim, mas estar na casa do Pai, estar na presença do Pai, né? E ele sempre, e essa coisa de que é como se Deus estivesse te esperando na porta, pronto para te abraçar assim que tu volta. E aí, pensando, né, daqui a pouco a gente tá daquele lado, daquele filho obediente, vai todo domingo na missa, participa de todas as pastorais, onde chama ele vai, Deus se alegra demais. Mas será que naquele momento em que eu tenho que ser realmente acolhedor, que eu tenho que provar que eu sou realmente um cristão, né? Será que eu estou acolhendo meu irmão? Né? Porque às vezes chega um irmão na igreja que nunca mais veio, daquela... que será que aconteceu? Será que está com algum problema para ter voltado? E ao invés da gente ir lá e acolher, né? E agradecer, né? Por ele estar ali. Então, em especial dessa vez que eu fui realmente meditar novamente sobre esse evangelho, me chamou mais atenção a parte de como que nós estamos nos relacionando entre irmãos. Porque nós louvamos muito a Deus, nós oramos, às vezes estamos com a nossa vida de oração, estamos indo para a igreja, está tudo maravilhoso. Mas Deus deu 2 mandamentos, né, importantes. Ele quer mais de nós, né? Deus quer muito mais de nós. Muito mais. E quando ele nos resume ali os 2 mandamentos que ele acha, né, que ele ali nos traz, amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, às vezes, acho que a gente para num mandamento e esquece que eu tenho que amar também os meus irmãos, né? E isso me faz pensar também ali naquele contexto, né, de irmão. Até onde, como é essa acolhida? Como eu devo acolher o meu irmão? Só simplesmente dar um tapinha nas costas e tá tudo bem? Ou eu posso também orientar, né? E ajudar ele nesse processo? Porque ninguém é perfeito, né? As pessoas chegam,
nos lugares, perdidas, É. e não necessariamente tu vai só concordar e só achar tudo maravilhoso. Tu pode chegar pro teu irmão e orientar, dizer, olha, Sim. tu te afastou, mas agora tu tá aqui, vamos participar de um grupo de oração, convidar, trazer a pessoa, para que ela se sinta realmente acolhida. Acolhida. E nessa parábola em especial, eu fico pensando se aquele irmão tivesse visto de outra forma a chegada daquele outro irmão. Tivesse se alegrado, daqui a pouco poderia chegar no irmão, meu irmão, tu percebe que o que tu fez foi errado, mas que bom que tu voltou e eu tenho certeza que agora tu vai ter aprendido com isso e vai seguir em frente e vamos lá e vamos trabalhar juntos. Se esse irmão tivesse tido essa atitude, e nada impede que ele pudesse ter após, né? Porque às vezes também, naquele momento, né, ele Sim. tenha ficado com ciúmes e tudo mais, por estar ali obediente ao pai, e ver o pai feliz pela volta do outro irmão desobediente. E, então, assim, também nós, além de acolher, também podemos orientar as pessoas. Não tem Sim. nada de errado em conversar, Claro. em apontar, não julgando, mas corrigindo ali o que deve ser corrigido. Acolhendo de verdade, né, Acolhendo. Júlia? É verdade. O acolher, às vezes, não é só aprovar a pessoa, é também porque tu gosta daquela pessoa, tu quer ver ela num caminho legal, num caminho correto. E então, relendo, né, essa passagem, a gente percebe que aquele irmão poderia ter tido uma atitude um pouco diferente, né, e nos faz pensar que era isso que Jesus queria, daqui a pouco, naquele momento, ensinar para os seus discípulos, porque os discípulos estavam naquela euforia de que agora eu sigo a Deus, agora... E aí, de repente, eles pudessem começar a olhar os outros de uma forma diferente. E não era isso que Jesus queria. Jesus queria que nós, cada vez mais, né, trouxesse mais, inspirasse mais discípulos. E às vezes a gente quer tanto, né, que as pessoas venham para a igreja, a gente quer tanto evangelizar e a gente esquece do básico, né? Exato. A gente quer que as pessoas aprendam as leis, os mandamentos e a gente esquece do básico, que às vezes dando um exemplo, e eu com certeza posso dizer assim que hoje a minha acolhida é diferente por eu ter sido acolhida. Né? Pela tua experiência, pela minha experiência. Né? Então todos podem voltar. Essa coisa de Deus acolher a todos e amar a todos igual, tanto o obediente quanto o desobediente. Né? E nós às vezes temos essa dificuldade em aceitar que é assim, né? Que o fato de nós estarmos perto é muito bom, é muito maravilhoso. Então vamos inspirar outras pessoas a estarem perto e acolher as pessoas ao invés de afastar. Para dizer, ó, eu sou o filho preferido, eu estou aqui do lado, eu estou à esquerda, o outro está à direita, é assim. Não, né? A lógica de Deus, ela é diferente da nossa lógica. Nos acharmos melhores que os outros, nos acharmos melhores. Porque talvez eu venha mais para a igreja que o outro, porque talvez eu faça mais que o outro. Mas será que eu estou fazendo porque eu realmente quero ou porque eu quero me aparecer, digamos assim, né? Se mostrar, né? Então eu acho que essa simplicidade está faltando, né, um pouco. Talvez algumas pessoas tenham medo de retornar à igreja, algumas pessoas tenham medo de estar aqui por conta desses, né, dessas coisas que acontecem, dessa falta de acolhida. É verdade. Verdade, Júlia. Muito importante isso que você está comentando, né? É assim, ó, o que eu percebi, né? No exemplo, no testemunho da Júlia, foi ela teve a humildade, né, de retornar à igreja. E quanta alegria, com certeza, tu deste para Deus, né? A alegria, assim, imensa, porque é o que Deus quer de nós. Que nós voltemos a Ele sempre, não é? Sempre, sempre, sempre. Então, acho assim que o que a gente precisa nesse momento, de verdade também, é agradecer, já que o nosso programa é de evangelização. Vamos agradecer a Nossa Senhora, fazendo uma oração, tá? Por esse teu belo testemunho. E vamos lá. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Muito obrigada, Júlia, pela tua presença. Ficamos muito felizes que você retorne mais uma vez ao nosso programa. Tenho certeza que todos gostaram e que a gente quer realmente que seja levado dessa forma, que a nossa vida seja assim, né? Porque Deus quer que nós retornemos sempre a Ele. E você, telespectador que nos acompanhou nesse programa, e se quiser ouvir novamente esse programa, você pode acompanhar no YouTube, no Canção Nova Play /ID ou Frater Play /ID. Até o próximo ID. Muito obrigada.